Queridos amigos, minha saudação especial para todos vocês. Que bom que estamos estudando a lição número 6 e como estamos aprendendo nessa lição deste trimestre, falando sobre a educação e redenção. Hoje vamos falar sobre o estudo de domingo, dia 1/11, a fuga de Adão e Eva se escondendo. Como é possível pessoas que amam a Deus, pessoas que viviam na convivência divina, de repente fugir dele? Para termos ideia disso, deixe-me contar a história sobre o Haiti. Em janeiro de 2010, o Haiti sofreu um terremoto terrível, com mais de 300 mil mortes. Em uma das casas, o pai, percebendo o que estava acontecendo e vendo as paredes caindo, correu para a sala para salvar o filho e foi gritando o nome do filho. O menino se assustou e correu para a cozinha. O pai foi atrás dele e tentou correr para o outro quarto. Nesse momento, o teto desabou, pegando em cheio o pai. O menino ficou assustado. O pai conseguiu se levantar, tomou o menino nos braços, saiu para fora e por pouco não perde a vida. Olha que coisa interessante. Uma pessoa que está a ponto de morrer, fugir porque alguém está tentando salvá-lo. Olhando para o lado espiritual, existe uma pergunta: o que Deus pode fazer por uma pessoa que foge dele? Ele tenta salvá-lo e oferece sua graça, seu perdão, restauração espiritual, a esperança de vida eterna, e mesmo assim o ser humano quer fugir de Deus. Fugir de Deus não traz felicidade para a alma. Pelo contrário, joga a pessoa no medo e na angústia e no perigo de perder a vida eterna. Foi assim que Adão e Eva se sentiram depois que eles cometeram o primeiro pecado. Depois que eles desobedeceram a Deus, eles sentiram aquela culpa e fugiram de Deus, porque sabiam que a santidade divina, a bondade divina era muito grande. E eles justamente assim se revoltaram, se rebelaram contra essa bondade e esse amor. Pergunta número 1, lição então de segunda-feira: qual a finalidade de Deus perguntar: onde estás? Deus não sabia onde o casal desobediente estava? Aí vem o texto bíblico de Gênesis 3, de 3 a 11, onde está escrito: disse a mulher: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e eles então perceberam que estavam nus, e então se esconderam, o homem e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Verso 9, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e fui me esconder. Deus perguntou-lhe mais: comeste da árvore que ordenei que não comesses? Queridos, olha a pergunta. Por que Deus fez essa pergunta: onde estás? Deus perguntou para que Adão e Eva percebessem a real condição em que eles se encontravam agora. Esconder, ter medo, sentir-se nu, era a condição de quem havia feito algo errado e desejava fugir da presença daquele a quem deveriam obedecer. Essa atitude mostrava a desobediência e o preço a pagar, que o preço a pagar seria muito alto. Eu me lembro que eu tomei grandes surras do meu pai, porque muitas vezes eu desobedeci. E ele era muito amoroso, mas eu era muito desobediente. Ele dizia: não vai para a rua, não quero você com aquela molecada. E quando ele chegava do trabalho, onde eu estava? No meio da molecada. Então ele me chamava para que eu pudesse então ser corrigido. Gente, Deus perguntou: onde estás? Não porque Deus não tinha conhecimento, ele tinha conhecimento de onde Adão e Eva estavam. Ele apenas queria que o primeiro casal tivesse noção, pudesse refletir em que condição eles haviam caído. Henrique, de 12 anos, ele
foi proibido pelo pai de nadar no lago perto da casa onde eles moravam, por causa das muitas cobras. Havia muitas cobras no lago. Mas o que fazia o Henrique? Ele, quando chegava às tardes de calor, ele dava um jeito de sair furtivamente de casa e ia para a lagoa e ali tomava banho com os meninos e então voltava para casa em tempo, se secava no sol e então voltava para casa. O pai nem percebia. Uma tarde, Henrique estava tomando banho no lago, quando sentiu uma fisgada no pé. Ele pensou que tivesse pisado em um espinho e nem ligou para isso. Foi para casa, mas sentiu uma dormência na perna. Ao estar em casa, a mãe percebeu que Henrique não estava bem. Ele estava meio esquisito, meio o rosto avermelhado. E a mãe perguntou: Henrique, o que você tem? Nada, mãe, não tenho nada não, está tudo bem. Quando a mãe percebeu a temperatura de Henrique, ele estava febril e logo começou a passar muito mal. A mãe e o pai levaram-no imediatamente ao hospital. E ali ninguém sabia o que Henrique ele tinha. Era o tratamento, era médico para lá, médico para cá, era exame de sangue e nada. E o quadro clínico dele ia piorando a cada momento. E os médicos perguntaram aos pais: vocês não sabem o que aconteceu com ele? Se ele ingeriu alguma coisa? Ele apresenta sinais de envenenamento. Foi aí que o enfermeiro, quando foi colocar Henrique em uma das macas, ele pegou na parte do pé de Henrique, enquanto o outro pegava na parte dos ombros. O que pegou na parte do pé percebeu no pé de Henrique 2 pequenos furos. Alertou os médicos que vieram e disseram: isto é mordida de cobra. Henrique já havia desmaiado nesse momento. E eles então, com o sangue de Henrique, conseguiram então assim determinar que ele havia sido envenenado por veneno de cobra. Aplicaram o antídoto e salvaram a vida dele. Por pouco, Henrique não perde a vida devido à sua desobediência. O primeiro casal foi desobediente e tiveram que pagar as consequências. A primeira consequência que eles tiveram que pagar foi o medo que sentiram de Deus, o Pai eterno, se esconder daquele que os criara e que os amava como suas crianças. Por isso Deus queria que o homem soubesse que o Pai estava procurando seus filhos ao perguntar: onde estás? Deus é onisciente. E é claro que ele sabia onde o casal estava escondido com medo. Entre as árvores do jardim, a Bíblia mesmo diz, não foi uma brincadeira de esconde-esconde, foi um chamado de Deus à reflexão e à confissão. Tanto que o texto diz que quando Deus perguntou: onde estás? O homem se apresentou e disse: eu estava nu, tive medo e me escondi. Ellen White, no livro História da Redenção, na página 39, ela diz o seguinte, escreveu o seguinte sobre isso: o Senhor visitou Adão e Eva e tornou conhecida as consequências de sua transgressão. Ao Deus perguntar: onde estás? Essa pergunta foi formulada pelo Senhor não porque ele necessitasse de informação a respeito do paradeiro dos dois, mas foi para fixar a responsabilidade do culpado par. Adão reconheceu sua transgressão, não porque estivesse arrependido de sua grande desobediência, mas para lançar censura a Deus, ao dizer: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Olha que coisa interessante. Ao invés de sentir-se arrependido, Adão ainda lançou a culpa sobre Deus, ao dizer: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Pergunta número 2. Quando comparamos os atos de Adão no Éden com o que Jesus fez na cruz, que benefícios Jesus trouxe para anular o que Adão fez? Nós temos Romanos 5, verso 11, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque assim como a desobediência de um só homem, pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos foram considerados justos. Então, para a pergunta, comparando Adão com Jesus, que benefício Jesus nos trouxe? A resposta é: Adão trouxe a morte por causa da transgressão, e Jesus na cruz trouxe salvação, justificação diante de Deus e esperança de vida eterna para todos. Glória a Deus por isso. Martinho Lutero, certa vez, sonhou que se achava perante Deus no dia do julgamento.
Satanás estava presente a fim de acusá-lo. E quando os livros foram abertos e o nome de Martinho Lutero foi apontado, o inimigo apontou muitos pecados dos quais Martinho Lutero era culpado. E olhou para Martinho Lutero e apontou o dedo muitas vezes, dizendo: este pecado e este pecado. Então Martinho Lutero, em desespero, olhando para Jesus, se lembrou da cruz e, virando-se para o diabo, o esmagou com essas palavras: o sangue de Jesus Cristo nos purifica e me purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7. Queridos amigos, esta é a função de Jesus na cruz. Ele morreu para nos salvar. O primeiro casal fugiu, porque imaginou que não havia mais salvação para eles. Mas o ser humano hoje, ele pode ter esperança, porque há salvação em Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Que a lição de Adão e Eva fugindo não sejam a nossa lição, mas a lição de Deus procurando para dar-lhes o perdão e ajudá-los na compreensão da salvação. Que Deus seja louvado por essa compreensão, para que nós possamos andar nos caminhos de Deus até Jesus voltar a essa terra. Estaremos honrando o seu sacrifício se nós não fugirmos de Deus, mas irmos para os seus braços. Martinho Lutero dizia: ainda que Jesus estivesse com a espada desembainhada na mão, uma espada lisa, sem capa, eu iria até a sua presença, porque com certeza, com essa espada, ele não iria me ferir, mas iria me defender. Que Deus seja louvado. Amém.